E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje continuamos aí com a nossa série de vídeos a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná e também da Polícia Civil do Estado do Paraná. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho dicas importantes para esses dois concursos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que a gente tem disponível no nosso site a apostila de conteúdo e questões para a Polícia Civil, a apostila de questões para a Polícia Militar, o curso de disciplinas específicas e logo na descrição do vídeo tem o nosso grupo no Telegram. Cara, e o Telegram é muito melhor que o WhatsApp. Larga essa porcaria de WhatsApp e vem para o Telegram. O link está na descrição do vídeo. Beleza? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, o assunto escolhido é as medidas de proteção no Estatuto da Criança e o Adolescente. Assunto importantíssimo para a prova. A gente vai avançar e recuar um pouco na lei para ver os pontos importantes na ordem que eles são necessários e cobrados em prova. Vamos lá? Bom, começando a ver o assunto aí, medidas de proteção, a gente tem que entender que elas são aplicadas. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? Pela prática do ato infracional. Como vocês podem ver, esses dois indivíduos aqui, eles estão cometendo um crime, certo? Porém, se eles forem menores de 18 anos, crianças ou adolescentes, eles não estão cometendo um crime, eles estão cometendo sim um ato infracional, certo? O crime você vai cumprir uma pena, um ato infracional você vai cumprir uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa, certo? Essa é a principal distinção do início dessa nossa aula de hoje. Vamos lá. E aí, você me pergunta, cara aluno, professor, o que é um ato infracional? Vamos lá? Trouxe um resumo aqui para você bem interessante. Trata-se da conduta descrita como crime ou contravenção penal cometida por criança ou adolescente. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas de proteção previstas no artigo 101. Ao adolescente infrator, aplique-se as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA. Então, quando um adolescente, entre aspas, cometeria aquele crime, ele não está cometendo crime, ele está cometendo um ato infracional. Essa é a definição, certo? Se cair qualquer questão na prova dizendo que o adolescente cometeu crime, nem termina de ler a questão, está errada. As medidas protetivas podem ser aplicadas por quê? A gente já vai ver isso logo à frente. Por ação ou por omissão do Estado, dos pais ou dos responsáveis. Quando o próprio adolescente ou a criança for a pessoa que pratica aquela conduta. Tranquilo? Vamos lá. Sigamos que a rapadura é doce, mas não é mole. Continuando aí as medidas de proteção, a gente tem o artigo 98, que é importantíssimo para a nossa prova. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando? Sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Olha como pode vir uma questão na prova. As medidas de proteção serão aplicadas somente quando os direitos forem ameaçados. Errado. Somente quando os direitos forem violados. Errado. Em todos os casos em que o direito for ameaçado ou violado. Certo? Entender a distinção é importante para você? Fica ligado. E aí a gente continua. Essas medidas elas serão aplicáveis quando ocorrer. Lembra no slide anterior lá que eu dei a deixa para vocês? Olha só. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então o Estado deveria fazer, não fez. O Estado deveria cuidar para que não houvesse uma ameaça ao direito daquela criança ou adolescente, não fez. Então vai ser aplicada uma medida de proteção. Sigamos. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. O responsável. Então, o pai ou a mãe dessa criança, eles deviam cuidar. Não cuidaram, foram omissos. Então, vamos pegar essa criança e vamos proteger. De quem? Do bicho-papão?
Não, vamos colocar ela talvez numa família substituta, vamos botar numa casa de acolhimento. Por quê? Porque os pais responsáveis não estão fazendo o papel deles. Entendido? Vamos lá. Ou em razão da sua própria conduta, certo? A criança diz que vai lá comprar um sorvetinho, que nada, ela vai lá e assalta o mercadinho. Então, temos também que tirar essa pessoa da sociedade e vamos botar ela onde? Num presídio? Não, vamos botar numa entidade de atendimento, vamos proteger ela ou vamos aplicar uma medida socioeducativa para esse adolescente. Agora, como eu falei que a gente ia avançar e voltar um pouquinho na lei, a gente vai pular para o artigo 101, aproveitando o gancho aqui das medidas de proteção. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que a gente acabou de ver, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E aqui eu tenho um bizu que você só encontra com o professor Renatão. Vamos lá? Olha só. Encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Então, é uma medida que a gente pode ter, ó, encaminhar aos pais ou responsáveis. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Mais uma medida aí que a gente pode aplicar. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Por exemplo, não quero levar o meu filho para a escola, não tenho querer, sou obrigado a levar. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Então, se for necessário, tem que fazer essa inclusão da criança ou adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Então, vamos supor aqui que o pai fica dando bebida, a autoridade competente pode ir lá e aplicar a seguinte medida para o pai dessa criança. Ele tem que ser incluído porque ele tem que aprender que ele não pode fazer isso. Entenderam? É tudo isso que vocês precisam entender. Essas medidas de proteção, elas vão ser aplicadas para proteger. Seja proteger a criança da família, seja proteger a criança dos próprios pais, ou seja proteger a criança da própria sociedade. Tem que sempre proteger a criança. Acolhimento institucional. Então, pode ser que para proteger essa criança, ela precise ir para uma instituição. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Então, vamos tirar ela daquela família para colocar em outra família. 9. Colocação em família substituta. Lembrando que algumas medidas protetivas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, salvo quando houver retirada da família. Então, vamos supor, o Conselho Tutelar ele pode chegar lá numa família e determinar para o pai, por exemplo, né, que seja comprovado aí que ele seja alcoólatra, que ele deva participar de um programa anti-alcoólico, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, certo? O Conselho Tutelar pode fazer isso. Já, por exemplo, o Conselho Tutelar não pode simplesmente pegar e tirar uma criança da família. Ele pode fazer isso juntamente com as autoridades competentes, com o judiciário, mas ele sozinho ele pode aplicar algumas dessas medidas, não são todas, beleza? Mas aí, uma grande questão que acontece na prova é que as bancas costumam trocar as medidas de proteção por medida socioeducativa. E aí o prof. Renatão vai resolver o seu problema no próximo slide, tá? Resumindo, o que a gente tem? Aquele bizu do professor Renatão. É aquele artigo que a gente viu anterior, 101 resumido. Matrícula escola, inclusão em família, certo?
inclusão em programa comunitário, inclusão contra programa de alcoólico e acolhimento institucional, requisição para tratamento, encaminhamento aos pais ou responsáveis, colocação em família substituta e orientação. Resumiu, melhorou, né? Vocês viram que aquele artigo lá estava um pouco grande. Mas o prof. Renatão vai fazer o seguinte: como decorar as medidas de proteção e não confundir com as medidas socioeducativas? Aqui deveria ter um pontinho de interrogação. Não tem, mas o prof. Renatão colocou para você. Agora aqui no mnemônico do prof. Aquele bizu do prof. Certo? Olha só. Aquele artigo 101, vou até botar aqui, ó. Artigo. Vai ficar muito bonitinho que eu estou fazendo com o mouse, tá? Mas o artigo 101, ele trata das medidas de proteção. Então, a medida de proteção vai ser o MIA-RECO. Quê? Fumou o quê, prof? Não fumei nada, cara. Olha só. MIA-RECO. Você vai pegar um cantinho da sua prova. Quando a prova perguntar o que é medida de proteção e o que é medida socioeducativa, você vai lembrar do MIA-RECO. Lá nas medidas socioeducativas tem um outro mnemônico para você, mas a gente vai chegar lá. Agora é o MIA-RECO. O que é o MIA-RECO? Matrícula escola, inclusão familiar, inclusão em programa comunitário, inclusão em programa contra o álcool, acolhimento institucional, certo? Requisição para tratamento, encaminhamento aos pais do responsável, colocação em família substituta e orientação. Dê o pause, print, bate foto e, ó, acho que vou fazer para os dois lados, eu não sei que lado que vai aparecer. Se é desse lado ou se é desse lado. Tá? Para você fazer o print e fazer as suas anotações aí, certo? Importantíssimo. A hora que a gente colocar o mnemônico das medidas socioeducativas, você vai olhar assim, cara, esse meu curso que eu comprei valeu cada centavo, cara. Isso aqui eu nunca queria acertar na prova. E se cair diferença, o que era a prova? Medida socioeducativa e medida de proteção, com duas palavrinhas você mata. Se viesse na prova 10 questões só com medida socioeducativa e medida de proteção, com essas duas palavras você acertava no mínimo 9. Beleza? Essa é a diferença de estudar com o professor Renatão. E aqui mais um bizu para você. A colocação em família substituta ela vai se fazer sempre por guarda, tutela ou adoção. Apenas complementando aí para vocês. Vamos lá? Bora que a gente tem muito jogo para hoje ainda. Vamos lá. Artigo 99. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Né? Então, não é porque ela teve aquela medida que ela vai, entre aspas, morrer com aquela medida, vai ficar cumprindo só aquilo lá. Ela pode ser substituída, certo? Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, se a gente tiver uma outra medida que a gente pode aplicar para fortalecer os vínculos familiares daquela criança, podem sim ser aplicadas, beleza? Parágrafo único. São também princípios que regem aplicações das medidas. Vamos lá? Esse aqui é um ponto um pouco mais extenso, mas um ponto importante aí da nossa prova. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Então, visa, sim, a proteção dos seus direitos. Crianças e adolescentes são titulares dos direitos previstos nessa e em outras leis, bem como na Constituição Federal. 2. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral, isso aqui a gente sempre fala, e prioritária dos direitos de que as crianças e adolescentes são titulares. Então, bem tranquilo aí para você. Responsabilidade primária
e solidária do poder público. Então, o poder público ele é o primeiro a ser responsável pela criança e adolescente. E também solidária, certo? Ele não vai responder sozinho caso aconteça alguma coisa com a criança ou adolescente. A plena efetivação dos direitos assegurados à criança e adolescente por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos expressamente ressalvados e de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Então, está dizendo que a responsabilidade não vai ser só do ente federal mais próximo, né? Município, Estado ou a União. 4. Interesse superior da criança e do adolescente. Sempre, qualquer atitude que for tomada, qualquer medida que for tomada, sempre o interesse é superior da criança, o interesse maior é daquela criança ou adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Então, deve sim levar em consideração os outros direitos, mas o direito principal, a prioridade principal é o interesse da criança e do adolescente. 5. Privacidade. A promoção dos direitos de proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reservada à sua vida privada. Então, bem tranquilo aí, tem que respeitar os direitos da criança e a sua privacidade. Sigamos que a gente tem mais um pouco. 6. Intervenções precoces. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Então, tem que ter essa intervenção rápida. 7. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e proteção da criança e adolescente. Então, não pode, porque aconteceu uma coisinha mínima, tá? Tem que ser proporcional ali com a situação. 8. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada, né? Acabei dando spoiler aí no princípio anterior, mas sigamos aí. 9. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e com o adolescente. Então, tem que ter essa responsabilidade dos pais. 10. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas em que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa. Ou se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Então, se não der certo na família natural, digamos assim, vamos optar aí por uma família adotiva. 11. Obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitando seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Então, houve ali a aplicação de uma medida, a criança ou o adolescente aí, eles podem saber o que está acontecendo e os pais têm o direito de serem informados. Tranquilinho? Bora lá então. Aqui nós chegamos no parágrafo 3º, pulamos algumas coisas aí por questão de que não é necessário para a nossa prova. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executem programas de acolhimento institucional, governamentais ou não governamentais, por meio da guia de recolhimento. Guia de acolhimento, eu sempre falo recolhimento. Guia de acolhimento, não sei se é porque eu sempre trabalhei no trânsito, aí tinha
era um termo mais usado, né? Guia de recolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros. Então vamos ver lá o que é necessário nessa guia de acolhimento. A identificação e a qualificação completa dos seus pais ou responsáveis, se forem conhecidos. 2. O endereço de residência dos pais ou responsáveis, como os pontos de referência, né? Tem que explicar direitinho, tá? Onde é que é, próximo a Casas Bahia, tal. Não estou fazendo merchan das Casas Bahia. 3. Nem compro lá, por sinal. Os nomes de parentes ou terceiros interessados em tê-los sobre a sua guarda. Então, também pode ser informado esses dados aí complementares. E 4. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Também é um ponto aí que pode ser importante na guia de recolhimento. Na guia de acolhimento. Vamos lá? Sigamos aí. E agora a gente trata aí da prática do ato infracional. O artigo 103 diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Como a gente falou lá no começo do vídeo, né? Se fosse por uma pessoa maior de 18 anos, seria um crime ou uma contravenção penal. Porém, como não é com uma criança ou adolescente, trata-se de um ato infracional e o ato infracional não cumpre pena, cumpre-se medidas de proteção ou medidas socioeducativas. O artigo 104 diz que são penalmente inimputáveis, não podem receber pena, os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. O parágrafo único traz que, para efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Então, vamos supor que eu estou marcando para amanhã a minha festa de 18 anos, certo? E não tenho dinheiro para fazer essa festa, mas eu falei para a galera toda do colégio que eu ia dar essa festa. Aí o que eu vou fazer então? Eu vou lá assaltar o depósito de bebida. Assaltar não, vou furtar na calada da noite, sem ninguém ver, sem violência, sem grave ameaça, certo? Eu fui lá, furtei a 14 caixas de Boêmia, aquela Boêmia geladinha, estupenda, assim, aquela que tu bota, ela começa a ficar branquinha em redor de geladinha. Delícia, tá? Furtei 14 caixas de Boêmia. E o meu aniversário era amanhã, tá? Amanhã eu faria 18 anos. Estou com as 14 caixinhas de cerveja debaixo do braço, 7 no braço esquerdo, 7 no braço direito. Tô indo para casa, bem de boa, a polícia me para. Parado, vagabundo, mão na cabeça. Tá indo aonde? Eu não posso, tô segurando a cerveja. Mão na cabeça, eu falei, filha da mãe. Filha da mãe para não falar outra coisa. Tá? Beleza. Fui pego em flagrante, certo? 11 horas da noite. E aí, o que acontece? 11 horas da noite. Eu sou, digamos, punido pelo ECA ou sou punido pelo Código Penal. E aí? Às 11 horas da noite, se você faz aniversário amanhã, você é punido pelo ECA. Porém, demorei lá, tinha uma porta muito pesada para eu abrir, tive que voltar lá no carro e pegar o maçarico para abrir a porta, sair de dentro lá do distribuidor de bebida, 1h30 da manhã, já é o dia do meu aniversário. Eu, por exemplo, faço aniversário dia 28 de junho. Eu entrei lá na quinta-feira, dia 27, entrei lá, peguei as bebidas, só porque eu demorei. Tinha uma porta de ferro lá, tive que voltar no carro, pegar o maçarico, ir lá e cortar a porta. Peguei, tô saindo 1h30 da manhã do dia 28, dia do meu aniversário. A polícia me parou. Mesmo procedimento. Mão na cabeça, vagabundo. Ah, mas eu tô com a cerveja. Mão na cabeça, vagabundo. Não tô fazendo pergunta. Larguei a cerveja, botei a mão na cabeça. Fui preso em flagrante.
Vou ser punido pelo quê? Pelo ECA ou pelo Código Penal? Código Penal. Beleza? Só fazendo essa distinção aí para você. Sigamos? Vamos lá. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas protetivas. Aqui, criança, medida protetiva. Já falei 1 milhão de vezes. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional. 11 horas da noite, eu pratiquei um ato infracional, é a mesma conduta. 1h30 da manhã, eu pratiquei um furto. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Fui preso em flagrante, estava com a cerveja debaixo do braço. O que eu faço com a cerveja? O que aconteceu com a cerveja? A cerveja foi para a viatura e até chegar na delegacia, eu não sei porque 7 caixas caíram no caminho, só chegou 7 na delegacia. Que pena. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos seus responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Já viu aquele filme americano? Você tem direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado. Se você não puder pagar, o Estado vai fornecer um advogado para você. É mais ou menos isso que é feito com a criança e o adolescente. Artigo 107. A apresentação de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Então, vai ser comunicado o judiciário, a família ou uma pessoa que ele indicar. A família não está presente, indica meu brother ali, companheiro de copo. Ele vai lá falar para minha família que eu fui preso? Não, apreendido. Certo? Vamos lá. Parágrafo único. Examinar-se-á desde logo e sob a pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. Então, pode também haver a questão da liberação imediata. 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, antes da sentença, a internação tem prazo máximo de 45 dias. Decora e anota aí no seu caderno. Antes da sentença, internação, prazo máximo de 45 dias. Antes da sentença, prazo de internação, 45 dias. Prazo máximo, pode ser 30, pode ser 15. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então, tem que provar por que aquela medida ali foi tomada. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Isso aqui o pessoal chama de tocar piano, né? Vai fazer a impressão digital. Hoje não é tão usado assim, mas só para você ficar sabendo. Vamos lá. E agora a gente chega aí na parte das garantias processuais. Aí estamos quase finalizando a nossa aula sobre as medidas de proteção. Artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Então, para ele ter restringido a sua liberdade, precisa o processo legal. Nenhum. Tá? 111. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Garantias ao adolescente. No começo da aula a gente falou bastante sobre criança, agora a gente está falando mais sobre o adolescente, tá? 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Então, tem que explicar para ele o que ele fez. Ele não sabe o que ele fez. Esse inocente, esse anjo. 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunha e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Então, ele pode, inclusive, ser confrontado com as vítimas ou testemunha desse anjinho.
3. Defesa técnica por advogado. 4. Assistência jurídica gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Vamos supor que o anjinho está com medo, está se sentindo tímido, certo? Ele pode, inclusive, solicitar a presença dos pais ou responsáveis. Vamos resolver uma questão para ver como isso é cobrado em prova? Vamos lá que é na subida que a canela engrossa. Essa é uma questão da Guarda Civil de 2019. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados. Item A. Por ação da sociedade ou do Estado, ressalvadas hipóteses de omissão da sociedade e do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta. B. Por ação da sociedade ou do Estado, ressalvadas hipóteses de omissão da sociedade e do Estado, por exclusiva omissão dos pais ou responsáveis e em razão de sua conduta. Item C. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão de sua conduta. O risquinho aqui foi sem querer, tá? D. Por exclusiva omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão de sua conduta. Item E. Por exclusiva ação do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão de sua conduta. Opa, caiu alguma coisa no meu olho aí. Enquanto isso, você já vai tentando responder essa questão aí. Vamos lá? Pode dar uma pausa no vídeo para você analisar essa questão com calma e tentar identificar os erros. A gente já viu isso aí hoje, esse assunto aí, nessa aula de hoje. Beleza? Bom, espero que você tenha respondido aí essa questão. Essa questão aí, ela trata do artigo 98, tem como gabarito letra C, certo? Que diz que as medidas de proteção à criança são aplicáveis sempre que forem ameaçados ou violados aqui por ação ou omissão da sociedade, a sociedade fez ou deixou de fazer, do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, também vai ser aplicado, ou em razão de sua conduta. Conduta de quem? A própria criança ou adolescente. Beleza? Está lá no artigo 98. E eu trouxe até um mini mnemônico aqui para você, ó. Dica, a FARC. O que é isso, Renato? As FARC, a Associação lá dos Traficantes da Colômbia? Não, cara, olha aqui, ó. Por ação, as medidas de proteção serão aplicáveis por ação, ó, o Azinho aqui para você lembrar, por falta, o FA para você lembrar, e o R de razão aqui para você lembrar também, a dica, o AFAR. Beleza? Bom, fechamos essa aula e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais!